Olá, pessoal! Como vocês estão? Que bom tê-los aqui em mais um Metanoia com Misael Amaral. E olha que legal, gente. Olha quem está do meu lado, pastor Leonardo Morada, que esteve no último podcast, falou de educação financeira. Eu tenho certeza que depois do podcast passado vocês ficaram mais ricos. Ou pelo menos aprenderam a ficar mais ricos. Mas hoje a gente quer falar de um assunto também muito relevante, mas também a gente quer falar um pouquinho do nosso Instituto Wesleyano de Educação, que é espalhado aí pelo Brasil inteiro, e eu represento aqui o Instituto Wesleyano de Educação de Petrópolis, aqui da cidade do Rio de Janeiro, Serrana. O pastor Leonardo Morada, ele representa o Instituto Wesleyano de Educação John Wesley, ali em Xerém, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Ele vai dar detalhes e tudo mais. E a gente ainda trouxe uma galerinha para falar com vocês. Mas antes da gente começar, pensar em educação, gente, é fundamental. E quando a gente olha para a questão educacional, cristã mais ainda, para entender a palavra, eu até separei aqui, tem um provérbio chinês que diz assim, olha, educação é que nem moeda de ouro, é válida no mundo inteiro. E é isso. Então, quando a gente pensa na educação, em qualquer espectro que seja, ela é importante. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, vai trocar experiências com os nossos convidados. Então, é isso, né, pastor Léo? Fala comigo aí. Olá, queridos. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, poder estar participando desse podcast Metanoia, junto com o meu amigo pastor Misael Amaral. E hoje, como ele disse, recebendo aqui dois alunos do seminário, um do Polo IWE de Petrópolis e o outro do Polo John Wesley. Estamos recebendo aqui a Nathalie, que é do Polo de Petrópolis, finalizou o 5º período, né? Isso, está indo para o 5º período, né? Finalizou o 4º período esse ano, vai estar indo para o 5º período. Estamos recebendo também o João Pedro, que é do Polo John Wesley, é o aluno do seminário interno, finalizou agora o 2º período e ano que vem estará iniciando o 3º período. Então, nós estamos recebendo, e é um prazer recebê-los aqui nessa manhã, e é um prazer estarmos juntos aqui para podermos falar sobre o nosso Instituto Wesleyano de Educação. Isso, e é legal, pastor Léo, porque é você que tem um sonho, né, de ingressar, né, nas fileiras ministeriais. Vocês vão ouvir os dois aqui já, mas as inscrições estão abertas, né, vão ficar abertas aí até um período de janeiro. Então, você, em qualquer parte do Brasil, você do Rio de Janeiro, você daqui de Petrópolis, você pode procurar a gente, tem a página no Instagram, né? IWE Petrópolis e IWE John Wesley, não é isso, pastor? Isso aí, isso. Ponto John Wesley. Ponto John Wesley. Então entra lá, os links de inscrições estão lá. E detalhe, não tem só curso para questão ministerial, né, pastor? A gente já tem o Teologia do Zero, né? Isso. Então, assim, são cursos que vão enriquecer a tua educação cristã. Tá bom, pessoal? Então, quero ver esses dois aí, pastor Léo. E aí? E aí, dona Nathalie? Fala comigo. Olá, pessoal. Eu sou a Nathalie, sou da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E agora, como o pastor Léo bem disse, estou passando para o 5º período, o último ano dessa carreira ministerial. E eu sou membro da Igreja Wesleyana Central de Petrópolis. E eu me sinto muito honrada de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês de como foi a minha carreira ministerial até chegar aqui, como Deus despertou isso no meu coração e as expectativas para as grandes coisas que Deus ainda irá fazer. Uau, pregador, amigo. Aí. Agora eu tô até tímido de falar depois dessa apresentação impecável. E você, João Pedro? Fala com a gente. Eu me chamo João Pedro, eu costumo brincar lá no seminário e a galera até ri, de que eu sou pastor há 23 anos, apesar de ter 23 anos. Que legal, que legal. Porque eu entendo que algumas coisas na nossa vida a gente se torna, mas outras a gente já nasce sendo, só precisa desenvolver, né? E esse chamado queima no meu coração desde sempre, então hoje poder estudar no interno, essa modalidade que é em tempo integral, full time, me preparando para aquilo que eu sinto que fui vocacionado por Deus para fazer, é muito bom e para mim também vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco dessas vivências aqui com vocês hoje. Legal. E aí, Léo, o que a gente fala com eles? Bacana, né? É uma experiência que vocês têm vivido, cada um na sua realidade, na sua perspectiva, né? Mas a gente entende que é um propósito realmente de Deus sobre a vida de vocês, né? Então, todo aquele que entende o propósito de Deus, ele vai conseguir levar a sua vida mais suavemente, né? Por isso que a gente precisa entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. E como o João Pedro falou, ele entende que ele tem esse chamado desde quando ele nasceu, né? E isso realmente é evidente na vida dele. Todos aqueles que têm contato com o João Pedro têm essa percepção, né? E ele vai falar mais à frente da experiência dele, né? Começou a fazer uma graduação,
faltava 6 meses para terminar a faculdade, pastor Misael abriu mão desses 6 meses, trancou, ele vai voltar depois para terminar, né? Mas ele foi em busca daquilo que Deus realmente tinha para a vida dele. E assim, a Nathalie também deve ter algumas experiências para nos contar nesse dia, né? E eu sei que, assim, quando a gente entende esse chamado de Deus sobre a nossa vida, a gente vai abrir mão daquilo que nós queríamos para nós, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, não é isso? É interessante você falar de propósito, né? Porque hoje nas redes sociais a gente vê muito, além da questão cristã, muitos filósofos falando do propósito da vida, né? E é exatamente isso. Até peguei, tem alguns filósofos interessantes aí, o Cortella, a Maria Helena Galvão e outros aí, falando exatamente do propósito, do quão o propósito é importante, né? E aí, Nathalie, como é que você foi parar no seminário? Conta um pouquinho pra gente aí, pros nossos, enfim, que estão assistindo a gente, fala pra mim. Eu ingressei no seminário há 2 anos, mas Deus já tinha colocado essa ideia desde a pandemia. Na pandemia, durante o pastoreio do pastor Misael, ele foi uma figura assim, muito importante, por isso eu me sinto... Gente, eu não sabia disso, foca aqui, eu não sabia disso. Isso aqui é spoiler, viu? Ó, isso aí. Revelação. Revelação, começando de revelação. Me sinto muito honrada de estar aqui também por esse motivo. Quando eu firmei meus passos na presença do Senhor, o pastor Misael foi um grande pastor, um dos pastores que investiu nesse meu desenvolvimento, e a gente começou com um grupo de amigos que já tinham bastante conhecimento da palavra, eram pessoas cultas, inteligentes, e eles faziam alguns encontros. Eu comecei a participar da EBD, comecei a me interessar muito pela palavra de Deus. E o pastor Misael propôs à juventude um curso chamado Bases, que era um curso assim, bem básico, mas que nos dava noção de como manejar a Bíblia, de como entender alguns conceitos importantes. E dentro desse curso, aquilo começou a me chamar muita atenção. E o curso acontecia aos sábados, e todos os sábados eu estava presente, e estava nas EBDs, e estava conversando com esse pessoal. E o meu desejo maior era entender da forma que eles entendiam, chegar naquele nível de conhecimento. E o tempo passou, eu continuei durante 1 ano, assim, firme na EBD, firme no curso, e aconteceu um retiro, que foi o próprio pastor Misael que idealizou esse retiro, e nesse retiro eu coloquei no meu coração que eu queria saber o que Deus tinha para mim em relação ao ministério. E eu entrei nesse retiro, vivi experiências maravilhosas, mas não tive nenhuma resposta. Quando saí de lá, achava eu que não tinha obtido nenhuma resposta da parte de Deus. Quando eu saí de lá, 1 semana depois, aconteceu a pandemia. E nesse movimento de fica em casa, eu comecei a me debruçar na palavra de Deus. O último ano de faculdade também, pode ser uma experiência um pouco semelhante com a do João. O último ano da faculdade, e eu lendo a Bíblia em casa de madrugada, lendo a Bíblia à tarde, fazendo meu TCC, parava para ler a Bíblia e escutava pregações. E nesse movimento, eu entendi que não tinha nada mais importante na minha vida a não ser estudar a palavra de Deus. Amém. E aí, mediante todo esse movimento de estudo, de aprender, de me desenvolver, o seminário começou a crescer, esse desejo enorme de ingressar nesse seminário no meu coração. Só que nesse meio do caminho também aconteceram as intercorrências da vida. Passei por um desemprego, e foi uma coisa assim que me impactou bastante, mas nesse caminho o Senhor abriu uma porta em uma outra denominação para eu estar fazendo um curso básico. E aí eu entendi que era um momento que eu não estava vivendo o meu sonho, mas era um momento onde Deus estava me fortalecendo de alguma forma, me trazendo conhecimentos. Aprendi muito lá também, sou muito grata. E no tempo certo, o Senhor organizou todas as coisas, preparou um emprego onde eu consiga custear o seminário de uma maneira satisfatória, preparou a turma certinha para que eu tivesse nesse movimento, não só ajudando, mas também recebendo toda a ajuda que eu preciso, todo o fortalecimento, companheirismo dos meus amigos. E aí, no ano de 2024, eu comecei o seminário finalmente e venho me desenvolvendo cada vez mais, ampliando os meus conhecimentos. E agora eu tenho a certeza de que o meu chamado para mestre não é só o chamado na minha vida secular, mas também no ensino da palavra de Deus. Amém. E assim, Nathalie, essa experiência que você tem tido no seminário, certamente Deus tem trazido algo a mais, tem aberto outros caminhos e mostrado aquilo que Ele tem para a sua vida. Você falou, e agora essa questão de entender o teu chamado para mestre. Você já é professora, não é isso? E agora você se capacitando na palavra de Deus, aprendendo mais, certamente você vai ser uma professora também do seminário, você vai ensinar mais a palavra de Deus.
E você também tem a pretensão de ser uma missionária, nesse sentido de realmente se apresentar à comissão ministerial, ou o seu chamado é para ser mestre e somente ministrar aulas? Fala para a gente um pouquinho a respeito do teu chamado aí. Então, eu creio que em determinado tempo, essa questão de ingressar, né, na parte clérica da igreja, ela vai chegar. Eu sei que Deus também tem algumas promessas direcionadas a estar em outras cidades, estar em outros ambientes, mas nesse primeiro momento, o meu objetivo é continuar nessa questão da área do ensino, compartilhando conhecimento, seja, né, dentro do IWE ou na minha própria igreja local. Eu acredito que a base do conhecimento dentro da teologia, não só dentro da teologia, mas o conhecimento cristão é importante dentro das igrejas locais. As pessoas precisam conhecer. A partir do momento que elas conhecem, se identificam e elas têm acesso a esse conhecimento, a percepção delas de quem Cristo da salvação e de tudo aquilo que Deus se revelou através do tempo, Deus tem revelado a nós, ela fica mais clara. Então, eu acredito que o Senhor tem, para a minha vida, algo direcionado mesmo a essa área do ensino, de propagar, né, as verdades e também todos aqueles conhecimentos que são necessários para que um cristão seja verdadeiramente um cristão, né, munido da palavra de Deus, munido daquilo que realmente importa. Não é essa coisa de ser um personagem, né, pastor Leonardo? Sim. Não é? Eu estou vendo muita verdade que você está falando e vendo você falar aqui, me voltou à memória, né? 2018, 2019, época que eu pastoreava aqui a Metodista Wesleyana Central aqui em Petrópolis. E, de fato, vai ardendo no nosso coração. Tinha muito esse desejo, né? E foi interessante esse curso que você falou, pastor Léo, que a gente começou com a juventude, depois foi para os adolescentes e para os pré-adolescentes. Bacana. Então, a gente tinha hebraico, grego para pré-adolescente. Olha só. Cara, extraordinário, extraordinário. Então, a gente tem adolescentes jovens hoje que estão muito firmados na palavra, né? Deus. Isso é muito legal. E foi o que o pastor Léo falou, a questão do teu chamado, né? Viu, gente? Muito mais do que só ser um espectro religioso mesmo, né? De ler a Bíblia. Não, é o cotidiano, né? Que você está falando, né, Nathalie, pra gente, né? Um propósito de vida, né? Entender. Um propósito de vida. Exato. Eu acho que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é entender qual é o seu propósito de vida, né? Uhum. E quando a gente entende o propósito, foi como eu disse, se torna muito mais leve. A vida se torna muito mais abundante. Sim. Por quê? Muitas coisas hoje nos aparecem, muitas coisas a gente tem oportunidade de fazer, mas quando a gente entende o nosso propósito de vida, muitas, vamos dizer, oportunidades, entre aspas, que vão aparecer, a gente vai abrir mão porque a gente tem um caminho para seguir. A gente sabe aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, quando a gente começa a entender isso, aí fica tudo mais fácil. E Deus, certamente, quando a gente coloca o nosso coração à disposição dele, a nossa vida, ele vai revelar qual é o chamado dele, qual é o propósito, né? Eu lembro que comigo foi a mesma coisa. Quando eu fui para o seminário, a princípio eu fui para aprender a palavra. Eu não tinha nenhuma pretensão ministerial e muito menos ser pastor. Imaginava, né, bem da verdade é que quando se falava a palavra pastor, aquilo me trazia um pouco de... assim, eu não sei, era esquisito. Para mim não soava bem ser chamado de pastor. E aí eu lembro que tudo começou quando eu fui falar com uma pessoa bem próxima da minha família a respeito de Jesus, novo convertido, a gente quer falar para todo mundo, né? E quando eu comecei a falar, falei, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa pessoa me questionou e falou assim, mas como é que você pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, ferrou. Não posso falar para ele simplesmente porque Deus mandou escrever a Bíblia, né? E aí eu falei, hoje eu não sei, cara, mas um dia eu vou ter essa resposta para te dar. Legal. E assim, só contar uma experiência breve sobre isso, que isso tudo faz parte do chamado, do estudo, de estar dentro de um seminário. Por que eu fui para dentro, Bíblia, isso aí, né? E aí eu lembro que eu fui para o seminário, o pastor lá identificou, né, essa questão de querer aprender, de querer estar ensinando também, eu sempre tive isso comigo. Ele falou, Léo, vai para o seminário, vai aprender a palavra. Eu falei, então eu vou, pastor, eu já queria ir mesmo e fui. E aí lá eu fui aprender. E tanto que o meu trabalho de conclusão, na época ainda era monografia, né? Tinha que escrever 200 páginas, hoje são 17 no TCC. E eu escrevi sobre a veracidade das escrituras e a relevância dela no século presente, né? E aí eu lembro que essa pessoa não é da igreja, ela não ia na igreja. E um dia eu fui pregar essa mensagem, eu peguei essa minha monografia e eu transformei em uma mensagem. Coloquei lá os passos, a veracidade das escrituras. E por que ela é verdadeira? E fui trazendo para a igreja por que ela era verdadeira. Acredita que nesse dia essa pessoa foi no culto?
Aquilo foi emocionante. Aí eu vi que nada é por acaso. Amém. Tudo Deus está no controle. E eu pregava e eu falava com tanta ênfase. Sabe por que a Bíblia é a verdade? E fui falando. E no final eu falei assim, recebeu a resposta que tu me perguntou há anos atrás. E eu falei com a igreja. Teve um dia que ele me questionou. Ele foi usado por Deus para trazer, inflamar essa coisa de querer tirar aprender da a zona palavra. de conforto. Tirar da É zona isso de aí. conforto. E com o passar do tempo, eu fui entendendo o meu chamado e fui vendo que realmente eu tinha um chamado pastoral. E aquilo começou a arder no meu coração. E assim, você, Nathalie, pastor Misael também deu aula para ela, né? É uma aluna nota 10, não é isso? Assim como o João também, que vai falar daqui a pouco, são Referências, né? são aquelas pérolas que aparecem no seminário, mas não pérolas no sentido negativo. Igual tem umas que a gente fala assim, isso aqui é uma pérola. Mas não, vocês são uma pérola, vocês são diamantes que estão sendo lapidados e vocês vão irradiar muita luz de Cristo na vida de outras pessoas, né? Tive o prazer de dar aula de pregação bíblica para a Nathalie. Sabe aquela pregação que não tem nenhuma correção? Foi, vamos dizer assim, perfeito na avaliação. Então é uma benção. Os dois aí tiraram nota 10 aí, agora. Os dois são. E eles não estão aqui por acaso. Não vai, a gente não vai. Isso é bom, isso é testemunho, né? E você, seu João Pedro? E aí, fala pra gente um pouquinho. Nathalie falou ali. Eu, sempre que passava ali, Misa, pelo fundão e tal, eu via o FRJ e tinha aquele sonho de estudar ali. Uma coisa desde sempre, sabe? E eu pesquisava, caramba, a maior universidade do Brasil. Você passou por lá, você sabe, né? O status que é, que maneiro que é. E eu entendi que Deus não tem problema em realizar os nossos sonhos, às vezes, só pra gente entender de que aquele não é o sonho dele pra gente. Importante você falar isso aí. E aí, na pandemia... Ó, a pandemia, ó, viu? Como é que Deus está juntando as coisas? Deus estava movendo alguma coisa ali naquele período ali, né? Eu e a minha irmã passamos juntos. Eu passei em primeiro lugar, ela também passou com uma colocação excelente. Primeira geração de universitários da família, logo numa universidade federal. Então foi aquela festa, aquela celebração. Eu passei para o curso dos meus sonhos, né, que era letras, sempre gostei dessa parte de literatura, de comunicação social. Ela, para a faculdade de medicina, ela até hoje faz fonoaudiologia lá no centro de saúde. Eu falei assim, caramba, pronto, realizamos o nosso sonho, né? E para mim aquele era o ápice da minha conquista. E parece que com o passar do tempo, Deus foi arrancando meu coração daquele ambiente, sabe? Algo que eu desejava tanto, que eu amava tanto. Isso é meio assustador, né? Isso é muito esquisito. Sabe? Você pensa, agora eu tenho aquilo que eu quero. E você começa a viver aquilo e percebe que aquilo não faz tanto sentido quanto você pensou que faria. E eu conciliava a faculdade em tempo integral durante a semana com um seminário no modular aos sábados, né? O semipresencial. E aquilo deixou de fazer sentido para mim. O pastor até falou, faltavam 6 meses, na verdade faltavam 12, eram os 2 últimos períodos. E um dia eu ouvi dentro do campus da faculdade a voz de Deus de maneira audível, dizendo que ali não era o meu lugar, naquele momento. Tanto que certamente eu vou voltar, porque eu creio que Deus tem levantado nesse tempo uma geração de bivocacionados, sabe? Pessoas que não são reféns do ministério, da igreja, mas que podem ser prósperos em 2 funções. Vocês são exemplos disso, inclusive são referências, né? O pastor Léo é pastor empresário, agora que ele está migrando, né, pro Ministério Integral. Mas a veia dele empresarial, empreendedora, continua. O senhor também é um pastor e professor universitário e arqueólogo e trocentas outras coisas. E mostrando que é possível ser bem-sucedido nas 2 áreas. Então eu entendi que Deus estava me migrando para esse tempo de seminário na modalidade interna, onde eu vou viver full time esse preparo, para que depois eu conclua aquilo que a princípio eu achei que fosse prioridade, não era. Porque eu tenho certeza que Deus tem levantado essa geração que vai ser relevante nas 2 áreas. Conta um pouquinho, você falou, até para quem está vendo a gente, né? Como é que é a rotina lá? Ó, fala direito, teu diretor tá aqui, ó. É pra atrair os novos alunos? É pra falar a verdade. Falar a verdade, né, amigo? É isso aí. A rotina é muito intensa. A gente lida com vários níveis de pressão, né? Primeiro a pressão da convivência. Mas se puder elencar assim, acorda que horas? Vamos lá, então. Vamos ser bem didático, bem didático. O galo canta 5h30 da manhã. Sério? Sério, Léo? E aí, Jesus, hein?
Se você tiver escalado. Ainda bem que você não foi enterrado. Não foi não. Como se lá na Marinha tivesse diferente. Exatamente. Bom, lá eles têm que ser forjados realmente Forjado, pro né, ministério, né? amigo? Isso Antes aí, dele legal. falar, ele vai falar a respeito dessa rotina, e realmente o seminário interno é para aquele que realmente entendeu o chamado de Deus para a vida dele e quer se dedicar integralmente. Por quê? Porque lá eles vão ser forjados e assim, quando eu me tornei diretor do seminário, eu achava algumas rotinas um pouco pesadas. Mas ouvindo já um pastor que foi formado lá e hoje está no ministério, quando a gente conversava a respeito de algumas coisas que o João vai falar de tarefas, ele falou o seguinte: pastor, aquilo foi muito bom para mim. Sim. Porque hoje, qualquer lugar que eu vou, qualquer igreja que eu pegar, ela pode ter a dificuldade que tiver, eu vou saber lidar com aquela situação. Olha que interessante. Porque às vezes quando a gente é preparado lá no Danoninho, né, naquele alimento levinho, a gente não está acostumado, às vezes, a passar por algumas dificuldades ou enfrentar alguns desafios. E lá, realmente, eles são preparados para enfrentarem o desafio. Eu sei que muitas vezes é ruim passar por algumas situações. É como no exército. Por que a gente é forjado? Eu também servi o exército, fica com fome, passa necessidade, fica dentro da água gelada a madrugada inteira. Mas lá não chega esse extremo não, tá, gente? É isso, tá? Porque senão ninguém vai querer pro seminário interno. Mas eu estou, assim, trazendo um exemplo que lá nós somos forjados para um dia, se nós precisarmos estar numa situação de confronto, a gente vai saber lidar com isso, Legal. né? E o seminário realmente não vai preparar só intelectualmente, mas também vai preparar essa parte emocional e vai preparar, vai forjar realmente para que ele saiba lidar com todas Acho as que situações. isso é muito legal, né? que você está dizendo, porque o ministério não é só questão intelectual. Claro que perpassa pela educação. Mas pela é gente, uma parte, né? Uma parte, meu. Uma E parte. eu acho que o relacionamento, eu acho que isso é interessantíssimo. E a gente é muito forjado nisso lá, Misa. Por quê? A gente começa o dia bem cedo, né? E aí, café. Depois a gente tem um tempo de exercício diário. Olha! É legal, tem um personal que vai lá treinar a gente Olha 2 vezes aí, na pastor semana. Leonardo. Acho que isso é um spa, né? Outros 2 dias aí, Nata, olha aí. a gente tem um lazer mais livre, né? Rola o vôlei e tal. Inclusive, eu fui campeão no Interclasse esse ano, deixar isso registrado. Pela misericórdia! Cheguei lá um sedentário e fui campeão no vôlei no final do ano. Olha como é que o Legal, interno legal. forja a gente. Legal. E aí a gente depois entra na nossa rotina de devocional, né? Todos os dias, no período da manhã, a gente tem um tempo de a sós com Deus, onde a gente escuta uma canção, faz a nossa devocional, põe o nosso plano de leitura bíblica em dia. E depois a gente tem a capela, que é o nosso encontro coletivo, o nosso culto. E a partir disso a gente vai para as aulas, ali na parte da manhã, almoço. À tarde a gente intercala, às vezes a gente tem aula, às vezes a gente tem tarefa. São os próprios alunos que cuidam de toda a rotina de manutenção do polo. E depois de 5 horas a gente tem um intervalo ali até as 7, para quem quiser ir na rua tomar um açaí, quem quiser descer para o alojamento para descansar. Às 7 a gente se apresenta novamente para o jantar. Toda a rotina de limpeza, da louça e tudo isso é com a gente. A gente tem uma cozinheira lá, Tia Ju, que ela é fera. Eu Acho sei. que almoça com a gente. eu almoço Vocês almoçam lá com a gente, né? lá. É de muita qualidade. E aí a gente vai para uma rotina noturna de biblioteca, onde a gente precisa, por exemplo, preparar o TCC e ler os artigos, as coisas, pôr em ordem a vida acadêmica. E 10 horas, toque de recolher, a gente já está liberado para dormir, para 5h30 no outro dia, fazer tudo de novo. Mas assim, é legal porque a gente é treinado em muitas coisas, na ordem da nossa rotina, na disciplina com os horários, a cortesia uns com os outros, o respeito mútuo, a hierarquia que existe de turma de veteranos para turma de calouros. Isso é muito legal porque treina a gente para as vivências, né? Coisas que a gente vai lidar no ministério, a gente vai precisar lidar com gente. E às vezes algumas coisas pesam, né? O emocional, a saudade da família. Vocês têm até atendimento psicológico. A gente tem, a doutora Eliana, ela é fenomenal. É um spa, É fenomenal. Então, assim, a gente tem visto que a denominação tem se preparado para formar obreiros com excelência mesmo lá no interno. É muito bom fazer parte disso. E linkando isso com a questão do meu sonho acadêmico lá, de dar aula e tal, Deus é tão perfeito em tudo que faz, que eu sempre tive sonho de lecionar, de ser professor de português e tudo mais, e aí eu tive isso interrompido por conta de chamado. E esse ano eu fui convidado pela Eduarda Tege, que era coordenadora lá, a lecionar algumas matérias no TZ, no Teologia do Zero. Legal. Então, assim, eu tenho podido viver o meu ministério e fazer aquilo que eu sempre tive desejo agora dentro da... E é muito legal. A gente tem pastores de outras denominações, né? Igrejas que não têm uma estrutura como a nossa, de fornecer um seminário, sabe?
e pastores de igrejas locais ali mesmo de Xerém, no Rio de Janeiro, que fazem teologia do zero, que aprendem com a gente lá. Olha que legal. E é muito legal. A gente tem uma professora lá, vocês conhecem a Canela? Fabiana Ela Canela. Ela é fenomenal Sim, sim. e ela me Aí, dava Fabi, aula. ó, você tá conquistando corações, né? Os meninos aí, as meninas aí. que Ela me benção. dava aula de cartas gerais na terça e eu dava aula de cartas gerais na quarta no TZ. Meu E aí eu filho. fazia aquele Ctrl-C, Ctrl-V Né? da aula dela. Dela. Ela é muito fera É e eu brilhante. copiava a aula dela de começo ao fim, eu arrebentava. E os alunos do TZ diziam assim, professor, você é brilhante. Eu falei, se você estudar, você pode se tornar. Tá vendo? É confessionário. Aí, Fabi. Aí a hora a aula ele vai ter que E passar eu pra dizia, Fabiana. Canela, eu tô arrebentando com as suas aulas E a do TZ. Fabiana descoberta do pastor Leonardo, né? E E ela é muito eu sei preciosa. que quando eu chamei você, convidei você para estar lá conosco, que é a missionária Fabiana, aí os alunos agradeceram. A turma do João falou, pastor, muito obrigado. Verdade. Trazer o pastor Misael e a missionária Fabiana foram presentes para o seminário. Que A gente bom, louva a verdade. Deus pelo conhecimento, a capacitação de vocês, né? E assim, a intenção é sempre estar levando os melhores para que vocês possam realmente aprender com os melhores, né? E aproveitar o gancho aqui do que o João falou desse TZ, né? O Teologia do Zero, para quem não sabe, o Teologia Isso. do Zero Explica é um pouquinho. é um curso que foi criado para aquelas pessoas que querem aprender teologia, querem aprender a palavra de Deus, mas a princípio não tem a intenção ministerial. Ou então tem alguns requisitos também que são exigidos para que a pessoa possa estar fazendo ministerial, como segundo grau completo. Já no Teologia do Zero, a gente não exige nada disso. Só para a pessoa que quer aprender realmente, não tem reprovação, apesar de ter avaliações. Isso. E esse curso hoje ele vai ser coordenado lá embaixo também pela missionária Fabiana. Quando eu estava no Polo de Petrópolis, né, eu convidei para que ela estivesse coordenando e ela continua coordenando em Petrópolis e também lá no John Wesley. Então, para você que deseja, esse curso ele é livre. Ele tem a duração de 10 meses, são 8 módulos, mas ele dura 10 meses. Você vai aprender sobre várias situações teológicas ali, várias matérias. Vai ter teologia sistemática, vai ter análise do Antigo Testamento, pregação bíblica. Então, assim, você que deseja se aprofundar, esteja procurando um dos nossos polos, né? Você que é aqui de cima, da região serrana, o Polo de Petrópolis. Você que é da Baixada, Rio de Janeiro, e quer fazer esse curso, procure lá o nosso polo, John Wesley, que você também pode estar fazendo parte e, quem sabe, aí descobrindo algo, né? Porque às vezes acontece assim, quantas pessoas entraram, né, pastor Misael, e começaram a estudar a Teologia do Zero e agora estão migrando para o ministerial. Sim. Porque viram e sentiram a vontade de se aprofundar mais. E quem sabe Deus aí despertando aquele chamado ministerial na vida das pessoas, né? E aí, só para concluir a minha fala aqui, nós temos aproveitado os alunos do seminário com capacitação para ensino de mestre, que o João, é claro isso na vida dele, assim também, como a Rafaela Bertanha e outros alunos, né? A própria Eduarda, Cássio. que são referenciais, o Cássio, que estão ali aprendendo, tem toda a condição de ensinar essas pessoas também. Então, nós temos aproveitado esses alunos do interno para poder estar ministrando aulas também. Então, isso é muito bacana. Além deles aprenderem, eles estão ensinando. Por quê? Quando a gente se torna professor, não é isso, pastor Misael? A gente aprende muito mais. Porque Muito a gente mais. tem que se capacitar, a gente tem que estudar para poder levar o conteúdo para os alunos, né? E tem que se aprofundar, porque você chega lá, o aluno pergunta algo a respeito da sua matéria e você não sabe responder, como é que fica Fica isso? ruim. Né? E às Então, vezes, isso. fruto de uma pergunta de vocês, a gente amplia. Sim. Você fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí você Verdade. vai aprofundar. É uma via de mão dupla de aprendizado, né? Mas é muito legal o que o pastor Léo está falando do Teologia do Zero, porque para quem quer, viu, pessoal, é um momento de aprofundamento bíblico. Certo. E é uma vezinha na semana, quer dizer, né? Como você falou, são 10 meses de curso, né? E tem formatura bonitinho, Exatamente. sabe? Muito legal. A gente teve agora, estamos nos dois polos, né? Sim. Aqui em Petrópolis e lá em Xerém. O John Wesley, gente, ele fica no centro de convenções lá em Xerém. Então, você chegou em Xerém, centro de convenções, só procurar lá que você vai achar, é enorme. Então, a estrutura lá é bem legal. E aqui em Petrópolis, a gente está aqui do ladinho da Igreja Metodista Wesleyana Central, aqui pertinho da Praça do Skate, perto do campus aqui da Universidade Católica de Petrópolis. Então, só está com a gente. Quantas pessoas têm sido assim abençoadas e renovadas Verdade. pelo curso do Teologia do Zero, né? Então, louva a Deus pela vida do pastor Leonardo, pela vida da nossa diretora-geral, missionária Ana Cristina, que tem nos apoiado demais assim nesse projeto e tudo mais. Então, assim,
o Instituto Wesleyano de Educação, né, o nosso IWE, tem sido uma bênção, pessoal. Então, você que deseja se aprofundar na palavra, na Bíblia, entender melhor, ainda mais hoje em dia, né, meninos, é que essa questão da teologia está sendo muito falada na internet. Olha a gente aqui, ó, Sim. né? E aí você tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa complicada e ruim, né? Como é que vocês veem? Quero falar pela Nata. Como é que vocês veem hoje essa questão se eu posso dizer assim, a popularização da teologia pela internet? O que você vê de bom e você vê de ruim? Quero ouvir Nathalie e João. Voltado também, pensando já para a nossa área da educação, a gente vê que alguns conteúdos que são gerados não são fundamentados verdadeiramente na palavra, né? Então, a gente passa por um momento onde muitas opiniões pessoais, a partir daquilo que a pessoa leu e interpretou, estão sendo divulgadas, e pelo fator do alcance ser muito grande, muitas pessoas têm carregado isso como uma doutrina e levado esses ensinamentos que não têm um fundamento correto e propagado cada vez mais. Então, assim, nessa fala eu reforço a importância, né, da gente se capacitar de se aprofundar nas verdadeiras escrituras, no fundamento, para que esses conhecimentos eles sejam conhecimentos verdadeiros, baseados e cristocêntricos, né, baseados naquilo que o próprio Cristo deixou como ensinamento, aquilo que Deus deixou como base, para que nós sejamos fortalecidos dentro da verdadeira palavra de Deus. E só ver o João aqui, amigo. O que você concorda com ela? O que você pode acrescentar aí? A internet deu voz para muita gente, isso é bom, mas também é ruim, né? Porque tem de gente falando groselha por aí. Pois é. Inclusive, eu tenho uma indignação a respeito disso. E uma das minhas maneiras de tentar colaborar com isso é o meu trabalho de conclusão de curso, que a gente já começou a produzir. E eu vou falar sobre a cruz esquecida, os danos causados pelo triunfalismo e pela ausência da teologia do sofrimento na igreja brasileira. Justamente refutando legal, essa teologia antropocêntrica que tem varrido os altares da igreja brasileira, né, onde o homem está no centro de tudo, e onde o homem vai vencer, e onde você é vitorioso, você vai ficar rico, Deus já te dá um avião, um iate e uma casa em Angra. E quando a gente olha para a mensagem de Cristo, quando a gente olha para a mensagem dos apóstolos, quando a gente olha para a mensagem dos pais da igreja, a gente vê que o sofrimento faz parte disso, né? Faz parte da vida cristã. Jesus nunca deixou ninguém isento disso. Mas isso não atrai, né? Não atrai, não repercute, não enche auditório. E tem muito a ver com isso, com essa teologia que parte de um desejo pessoal, de uma opinião pessoal, muito coach, né? Muita gente falando muita coisa. E eu acho que se faz cada vez mais necessário a gente retornar às escrituras e aquilo que a Bíblia nos ensina como verdade. E a verdade é que a gente precisa mesmo, né, de pessoas, e a gente até, inclusive, pede a Deus que levante pessoas com um coração disposto a aprender verdadeiramente para multiplicar esse conhecimento bom. Como o João disse, existe um espaço maior para isso hoje. Por que não a gente fazer disso uma oportunidade de ensinar o que é o certo, né? De divulgar aquilo que realmente vai transformar a vida de alguém, vai mudar, fazer a metanoia, né? Através da ajuda do Espírito Santo, e fazer com que as pessoas tenham acesso a esse verdadeiro conhecimento vindo de Cristo. Gostei do metanoia, que é aqui, ó, o tema do nosso podcast. Inclusive, isso nasceu no meu coração a partir da vivência no interno. Porque eu me considero esse cara do discurso triunfalista muito, muito legal, né? Como pregador, eu era muito assim. Eu lembro. E quando eu cheguei no interno... Confronto. E muito desconforto, muito confronto, muitas oscilações emocionais, mas encontrar contentamento naquilo, eu percebi, caramba, de verdade Cristo é suficiente. Exato. É possível ser feliz, inclusive aqui, sabe? E tendo contato com algumas pessoas, como por exemplo o professor Roberto Tadeu, que é pastor hoje na Rocinha, né? A maior favela da América Latina. E ele tem uma veia muito missionária. E ele falando sobre tudo que ele já sofreu no campo, tudo que ele sofre hoje, vivendo naquela realidade como pastor daquelas pessoas. Mas o quanto ele é pleno fazendo aquilo. Eu me lembro até hoje o quanto eu chorava na aula dele pensando, caramba, a minha perspectiva ministerial é muito medíocre, porque eu não sei se eu estaria tão feliz nessa circunstância. Sim. E aí, convivendo com pessoas ali, alunos como a Kathleen e tal, as pessoas que têm essa veia missionária, que falam muito sobre o sofrimento como parte da vida cristã,
eu comecei a me atentar para isso e percebi que de verdade é possível ser feliz com Cristo nessas circunstâncias. E aí foi onde eu decidi me debruçar nesse tema para o meu trabalho de conclusão de Quer curso. dizer, o seminário mudou tua perspectiva Mudou, de assim. cristão, de cristianismo, de propósito, do que o pastor Me Léo revelou um falou. outro mundo que eu não conhecia, né? E, pastor Misael, eu falo muito isso dentro da sala e falo com os alunos, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar isso várias vezes. Eu digo assim, ir para o seminário para aprender a palavra ou para poder se capacitar para servir naquilo que Deus tem chamado, esse deve ser o nosso propósito. Mas, infelizmente, a gente vê que tem muita gente que está olhando o seminário e, principalmente, o ministério pastoral como um cabide de emprego. E eu digo que todo aquele que entrar por causa disso, ele vai se arrebentar e ele não vai permanecer. Porque, assim, o ministério ele tem que ser para quando a gente olha para outras situações e a gente vê que nada daquilo importa mais. O que importa para a gente é o ministério. Independente daquilo que ele vai gerar para a gente de conforto ou financeiro, né? Porque a gente tem com exemplos aqui, o pastor Misael ainda é bivocacionado, eu tenho ido para a integralidade, né? Vim sentindo isso na minha vida. Até então eu não tinha pretensão nenhuma. Você nem pensava nisso? Não, né? nem pensava. Essa questão de ser pastor integral, eu sempre falava na sala, não, eu não quero ser, eu quero continuar parcial, consigo fazer a obra da mesma forma. E sempre tive essa preocupação de ser dependente da igreja nessa parte financeira, porque a gente vê que tem muita gente que não é só dependente, mas ele pesa a igreja no sentido financeiro, e às vezes igrejas são, posso dizer, até destruídas por causa dessa situação, sim, penalizadas, concordo. porque a pessoa está ali e ela quer mais e mais, e o intuito não é esse. O intuito é a gente olhar para aquilo que nós fomos chamados e fazer aquilo que Deus nos chamou, que é ganhar pessoas e transformar a vida de pessoas. Porque quando o nosso coração está nisso, o financeiro ele não vai pesar nessa situação. E sim, nós vamos ser abençoados, porque o financeiro é uma consequência daquilo que nós fazemos. Então, se nós estamos com o nosso coração posto na obra e nós fazemos o melhor para poder alcançar pessoas, o financeiro vai ser uma consequência. E isso aconteceu comigo de querer ter a minha vida financeira à parte, sempre sonhei com várias coisas, alcançar várias coisas financeiras e bem materiais, mas também sempre amando a Deus e colocando a Deus acima de tudo e todas as coisas. Até o momento que ele me despertou, não, o teu caminho, eu posso te levar onde tu quer, mas eu quero te levar por aqui. Não pelo caminho que você escolheu, mas pelo caminho que eu quero que você vá. Uau. Então, eu acho que é isso, a gente ser sensível à voz do Espírito Santo e entender o que Deus tem. Porque quando a gente entende isso, como o João falou aqui, a gente vai entender que aquilo que Deus fizer, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Né? Aleluia. Igual a palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu ainda falei isso domingo na igreja. Eu gosto da versão que diz, o Senhor é meu pastor e em nada eu terei falta. Porque mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dificuldade, a gente entende que o Senhor está conosco e que em nada a gente tem falta, porque Ele supre todas as coisas. Quando a gente entende isso, é maravilhoso. Foi o que o John Wesley fez, né? Quando ele está lá naquela reunião lá dos moravianos e ele sente o coração dele abrasar, ele vai falar que ele entendeu que Cristo era suficiente para todas as coisas na vida dele. Sim. Ele não precisava mais nada, ele só precisava de Jesus. Sim. E quando a gente chega nesse ponto, entender isso, não tem mais temor nenhum, não tem mais aquela situação de eu não quero ser dependente da igreja. E para finalizar a minha fala, eu lembro que um dia conversando com um pastor, que era meu SD, e eu falei assim, não, eu não quero ser integral, não queria ser integral até então, porque eu nunca quis ser refém da igreja nesse sentido financeiro. Eu sei que eu sou totalmente dependente de Deus, esse sempre foi meu discurso, pastor Miguel. Eu sou 100% dependente de Deus, mas eu não quero ser dependente da igreja. E aí essa pessoa falou assim, mas não é Deus que cuida da igreja, não é Deus que cuida da tua vida? Mesmo você sendo, você vai continuar sendo 100% dependente de Deus. E ali eu falei, é verdade. Então a gente entender isso, que é Deus que está no controle, na direção, a gente vai viver muito melhor e vai ter satisfação naquilo que a gente está fazendo, porque realmente é o que Deus tem para nós. E a mesma coisa aconteceu comigo. O desinteresse por outras coisas que eu tinha vontade de ter, que achava que era bom. Mas Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. É exatamente isso que me chamou a atenção nas falas, né? Porque chega um momento em que nada mais faz sentido a não ser a vontade de Deus. E aí, assim, isso a gente é muito louco, acaba muito forte, né? deixando os nossos sonhos por um momento de lado, ou algumas coisas que a gente projetava por um momento de lado, porque a presença de Deus, ela
invade o nosso coração e toma a nossa mente de um jeito que nada mais faz sentido como antes, mas a gente se projeta como Deus quer, né? A gente começa a imaginar a vida e sonhar com os sonhos de Deus para nós de uma forma diferente. Esses dias eu tive um diálogo com o Rafael. O Rafael é meu amigo de turma, mas mais que isso, ele é meu pastor no seminário, sabe? Ele tem um coraçãozão pastoral e ele é quem discipula meu coração lá dentro. E um dia desse a gente estava numa tarefa... Essa sinergia é muito boa. Você que você ajuda ele academicamente, ele te ajuda pastoralmente. O senhor tá lá, o senhor vê a nossa ligação, né? E esses dias a gente estava numa das tarefas lá que é o picolé. E picolé, não pense que é um freezer de paleta mexicana. O picolé é um freezer desativado que fica lá no fundo do acampamento, onde a gente joga o nosso lixo. E é a tarefa mais desconfortável de se fazer, porque é bem nojento aquele churume e tal, e a gente precisa lavar aquilo semanalmente. Mas tem sido um dos lugares mais especiais do acampamento, porque é onde a gente se isola. É tratado, e a né? gente se pastoreia ali. E falando sobre essa coisa de tudo fazer sentido, há algum tempo se me perguntasse assim, João Pedro, se você não fosse pastor, se você não seguisse o ministério, o que você queria ser? Eu ia dizer, professor de português, jornalista, escritor, algo desse tipo. E aí a gente ali se pastoreando, com os olhos cheios de lágrimas, o Rafael fez essa terrível pergunta, né? Falou, cara, se a gente não tivesse aqui, se você não fosse pastor, você ia querer ser o quê? E eu lembro que prontamente eu respondi, se eu não fosse pastor, eu ia querer ser aspirante, porque logo, logo o bispo ia me consagrar e eu ia virar pastor. Então, assim, não tem mais pra onde correr. É pastor. Não tem jeito. Vendo isso. vocês falar, me remete a mim, né? A última coisa que eu queria na vida era ser pastor. Eu era oficial da Marinha, tinha uma carreira meio que desenhada já e tudo mais, né? Até porque tirei a barba, tá, gente? Precisei atualizar lá a minha identidade militar. Eu precisei tirar minha barba, que raiva. A minha filha de 5 anos ficou revoltada, pastor. Mesmo. Papai, você tirou a Bárbara. Não pode a mulher, não, a Bárbara. Mas, de fato, e é muito bom ver vocês falando sobre isso, inclusive até o pastor Leonardo também, de que tem um momento, gente, que Deus nos pega. Eu lembro do apóstolo Paulo, né? Tem uma hora que não adianta recalcitrar contra os meus aguilhões. Não adianta, né? Você lutar contra. Você pode até lutar contra. Você pode até ter outra vida, mas ela não vai ser plena. Verdade. A gente conhece pessoas assim, né? Sim. Meio que largaram o ministério por N coisas, N razões, e razões às vezes até assim, razoáveis, né? Porque também o ministério, ele nos fere, relacionamento com pessoas nos fere, né? E, de fato, esse era um dos meus receios. Igual o Léo falou aqui, eu tinha receio de depender da igreja. Eu tinha medo disso, tinha medo daquilo. É uma coisa, igual você falou, vocês estão falando aqui, eu fico... Quem tá vendo a gente aí, eu fiquei meio parado assim, porque eu tô passando um filme. Eu tinha pavor, Leonardo, pavor de sair da minha igreja metodista wesleyana de Parque Fluminense, Duque de Caxias. Tinha morrendo de medo. Falei, não, pô, o meu pastor, ele foi me buscar no hospital quando eu nasci, com meu pai. Então, olha o vínculo. Pastor Dorvalino Alves da Silva, velhinho. Tá na glória já, Dorvalino Alves. Dorvalino era uma Pô, benção. mano, Quando eu fui me apresentar, nós chegamos lá e ele falou assim, isso aqui não é cabide de emprego não, se alguém vem aqui para achar que isso aqui é emprego, pode rapar fora. Ele era assim, não, bem manso. Bem manso. Eu tenho N experiências com ele, né? N experiências com ele. Tem uma vez que ele era muito simples, né, na pregação dele, mas uma pregação muito ungida, né? E aí eu me lembro, vocês sabem a história, uma vez ele pregando aquela coisa bem simples e tal, e eu cansado, eu comecei a murmurar, Léo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, poxa, pastor, tô aqui essa hora, cansado. Eu morava a 60 quilômetros da igreja. Jesus, era uma viagem. Uma viagem. Mas assim, a minha família morava lá, então eu ia, tipo, na sexta, passava o final de semana lá. Aí ele começou, aí terminou aquela palavra bem simplesinha mesmo, feijão com arroz. Aí fez o apelo. Onde está a primeira? Segunda? Terceira, quarta, quinta, 18 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Deus age na simplicidade. Aí minha mulher olhou pra mim, a gente tem né, as nossas mulheres, né, que vê o nosso ponto cego, né? Só olhou assim pra mim, então. Eu falei, não, já sei, eu vou lá pedir perdão a ele. Aí quando eu fui pedir perdão, ele, pastor, eu queria falar com o senhor. Já sei, tá perdoado, meu filho. Já tinha sido revelado. Mano, o grau de intimidade dele com Deus, eu... Nem então, falar acho que isso que você está falando, né, do confronto,
Isso é maravilhoso, gente. E eu acho que esse é evangelho, né? Acho que isso é evangelho, que vai formando a gente e de fato, quando eu me vejo hoje pastor, e é legal, por exemplo, teu testemunho aqui, eu não sabia dessa história, de você tá hoje no seminário, de algum modo eu fui teu pastor Influenciou, né? e te influenciei. Muito. Glória a Deus, né? Acho que isso, gente, né? Uma coisa que é maravilhosa no cristianismo de verdade, né, Léo? É você vir alguém ser melhor que você e glorificar Amém. a Deus por isso. Isso aí. E aí ele sabe disso, o Léo me passou o seminário de uma maneira muito, muito ética e muito, assim, verdadeira. E foi muito legal que ele falou, cara, tô feliz de você estar lá. Isso é muito bom, cara. E difícil, às vezes, a gente ver isso. Dentro do ambiente, e é eclesiástico, não eclesiástico cristão, mas da instituição, né? Instituição, que todas têm, tá, gente? Todas têm. A, B, C ou D, todas elas vão ter, né? E isso assim, oxigena a gente. Sim. Oxigena a gente. E eu aprendi, pastor Misael, assim, se a gente honra os outros, nós vamos ser honrados. Se a gente se alegra com a alegria dos outros vão se alegrar com a nossa. Sim. E assim, desde que eu entrei no seminário, e no seminário acontece isso, né? Às vezes falar assim, se não for peixe de alguém, não vai chegar em lugar nenhum, né? E eu via isso e pessoas A gente chegavam, não tem pedigree, né, amigo? eu fiz meu seminário aqui em Petrópolis. E Petrópolis sempre foi um celeiro de pastores muito bons, renomados, né? Sim. E pastores mais antigos falavam, aqui não tem vaga para ninguém, não sei o quê. Se não for... Aí outros, né, não pastores, mas alunos falavam, se não for peixe, não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí. Eu falei, meu Deus, estou perdido, porque eu não tenho ninguém nem convertido na minha família. Eu fui o primeiro a me converter, mas eu falava, eu sou peixe do Senhor e vou fazer aquilo que eu tiver que fazer. Porque eu entendi, pastor Misael, que aquilo que é para ser meu, só depende de mim fazer. Isso aí. Que Deus já tem aquilo que é para mim. Amém. Então, quando eu vejo alguém próximo de mim crescer, se desenvolver, aquilo me alegra. Por quê? Sim. Aquilo é para você. Deus chamou para você. Amém. Meu prazer, quando eu vejo alguém que tem uma capacitação em uma área, é de poder evidenciar aquela pessoa mais ainda, né? Colocar ela em evidência, porque ela é boa naquilo que ela faz. Sim. E a gente não perde nada. Por quê? Quem ganha é o reino. Hein? Amém. Se a gente pensar no reino, nós estamos inseridos e quem vai ganhar é o reino. E o que importa é isso. Então, é ter um coração sincero para isso, né? Sim. E assim, realmente eu fiquei muito feliz quando o bispo falou que quem ia para o meu foi lugar... muito engraçado, que você nem sabia que ia sair, nem eu sabia que ia né? entrar. O pastor Aguinaldo, né? Meu amigo pastor Aguinaldo, nosso secretário-geral de Educação. Eu lembro que um final de semana eu fui num evento. Aí o bispo disse que eu estaria sendo trocado, né? Fez o convite para se eu aceitava a integralidade, estaria indo para outro lugar. Amém. E que eu permaneceria no polo de Petrópolis, né? Eu falei, tá ok, seu bispo. A princípio eu ia para outro polo, ia para Itaboraí, e o ministério é assim, gente. Ó, o ministério, não ache você que eu vou ficar na igreja lá o resto da vida, não. Você foi chamado e a partir dali que você foi nomeado, na semana que vem você pode ser nomeado para outro lugar. E se Cristo comigo for, eu irei, né? A canção que a gente canta no concílio. E aí eu lembro que naquela semana, amém, cheguei em casa, falei com a esposa, ó, nós vou entrar para a integralidade, vamos ser trocados, mas o seminário vai continuar o mesmo. E aí, na outra semana, teve outro evento. Aí o pastor Aguinaldo estava sentado na mesa tomando café, falou assim, pastor Léo, vem cá. Eu falei, fala, meu pastor. Ele falou, você vai sair de Petrópolis. Eu falei, eu vou para Magé. Ele falou, não, estou falando do seminário. Eu falei, não vou, não. Ele falou, vai ser trocado. Eu falei, não vou, pastor. Ele falou, vai, o bicho vai tirar. Eu falei, o bicho falou que eu ia ficar. Aí ele falou assim, mas hoje? Eu falei, não. Ele falou, então tu vai ser trocado. Eu falei, amém. Mas aí eu falei, amém, pastor. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E aí ele falou assim, não, você vai para o polo John Wesley. Eu falei, amém. Aí, mais à tarde, o bispo me ligou, passando a mensagem, e eu já sabia que era o pastor Misael. E me alegrou meu coração, porque eu vejo a sua dedicação nessa área de estudo, de aprendizado, de aprofundamento, cada vez se capacitando mais, aprendendo mais, e ver hoje você à frente do seminário, e o seminário desenvolvendo ainda mais, crescendo ainda mais do que estava. Gente, isso alegra o coração. É igual quando a gente sai de uma igreja e vê um pastor que nos substitui. Eu fico alegre de saber que o pastor está indo bem. Agora, quando o pastor não vai bem, aquilo me entristece. Sim. Porque meu coração fala, poxa, a obra estava indo bem e o cara não está indo bem. É ruim para ele, para a família dele e ruim para o ministério. Infelizmente, tem gente que se alegra, né? Sim. Ele fala, tá vendo? Eu estava lá, estava bom. Exato. Eu saí de lá. Meu Deus, cara, isso não tem nada de Deus.
Deus está muito longe disso aí, porque a obra é dele, a honra e a glória é sempre para ele, né? Eu gosto de falar isso. Aleluia. Honra e glória para o nosso Senhor. A alegria é nossa, mas a honra e a glória é para o Senhor. Dele, é dele. Não é isso? E a palavra fala, né, que ele não abre mão disso, né? Exatamente. Ele abre mão de um montão de coisa, mas a Isso glória e a não honra é divide. dele, não divide. Então, assim, e é legal você estar falando dessa coisa. Então, fazendo aqui um aporte, uma comparação, né? Olha você e o Rafael lá, e eu e o Leonardo hoje aqui. Porque é muito legal isso, né? Isso aí. Porque do mesmo modo que ele fala dessa questão acadêmica minha, como eu tenho aprendido com gestão com ele, que não é minha área, entende? Aí ele sabe disso. Léo, como é que você faz isso aqui? Cara, isso é maravilhoso, entende? Não, mano, não faz assim não, faz assim, foi beleza. E essa troca, A gente né, vai amigo? aprendendo, mano, Essa isso é bom troca, demais, cara. E tem gente que acha que ele já é autossuficiente. Bobagem. A gente sempre precisa do outro. Sempre. Sempre precisa. Eu tô na sala dando aula para vocês e quantas coisas eu aprendo com vocês. Isso. Né? E a gente aprende uns com os outros. Isso é importante. E a gente vê quando a pessoa não tem esse coração, qual a palavra eu poderia, de aprendizado, de É um querer coração aprender. ensinável, né? É um Coração cara ensinável, ensinável. exatamente. Quando ele não tem isso, vai ser alguém que vai estar em evidência em um momento e daqui a pouco vai se esborrachar lá na frente. Porque assim, a gente sempre tem que olhar e ver os potenciais, aqueles que são referências e que vão poder ser referências e a gente realmente projetar esses, né? Isso. E a gente tem falado, e vocês hoje, vocês dois estão aqui, porque vocês têm sido referência Exato. naquilo que vocês têm Amém. feito. E que vocês nunca deixem isso subir ao coração de Amém. vocês, né? Por mais elogios que a gente receba, é claro que nos alegra, mas isso a gente tem que continuar andando no caminho. Eu aprendi algo assim, se for crítica, eu vou analisar aquela crítica no que eu posso melhorar. E se for elogio, eu continuo no meu caminho sem deixar aquilo me desviar. Porque às vezes o elogio ele pode tirar a gente do caminho que Deus tem pra gente. E o coração do homem, ele se corrompe às vezes nisso, Sim. né? Ele chega um momento e ele acha, quem é sou eu, quem faz sou eu. Se Deus quiser tirar esse brilho e a assunção, ele tira e acabou Exato. E acabou, né? tudo. É isso? Agora, legal o João compartilhar uma experiência dele no interno, que é mais intenso, né, Nathalie? De 24 horas. Você tem alguma experiência para compartilhar de sala de aula do IWE, do seminário? Eu tenho, né, assim, o Senhor permitiu que eu me aproximasse de alguns amigos muito especiais lá na Olha, sala. A gente é um grupo muito unido, de modo geral. É uma turma Acabam que, as aulas, vocês ficam lá ainda. às vezes, né, o rapaz que é o responsável por fechar a igreja, ele já começa a olhar torto pra gente, porque é 10h20, a gente tá conversando, tá trocando um com o outro. E a gente tem experiências, assim, de, às vezes, uma pessoa da turma tá passando por um momento difícil, e a gente larga tudo o que tá fazendo para voltar os olhos para aquela pessoa, Legal. para ajudar, para acompanhar. E nessa caminhada o Senhor levantou 2 parceiros assim que são muito importantes para mim, que são ovelhas do pastor Misael, que é Dandan e Raquel. Assim, em alguns momentos da minha vida eu precisei de aconselhamento e eles se dispuseram a chegar mais cedo para conversar comigo. Você fala E benção, assim, benção. são bênção demais na minha vida. Lucas também bênção demais na minha vida. E a gente, assim, vai tecendo essas relações que a gente já tá preocupado com o que vai fazer em dezembro do ano que vem. Porque a gente não vai ter mais esse contato semanal, assim, tão intenso, que a gente nota que se tornou realmente uma família. Mas não se preocupa não, que vai ter muita Tem coisa para mais. fazer. O seminário é apenas uma pontinha do iceberg do É. que vocês vão fazer. Né? Depois que vem o ministério, aí é que começa de verdade Verdade. a caminhada. São né? os ciclos, né? São os ciclos. né? E, assim, as estações, né? Que a gente chama. São né? relações bem recheadas com muito carinho. A gente vê a graça de Deus, sabe? A graça de, às vezes, você chega num dia que não tá legal, e aí um irmão chega, olha, eu vi que você não tá bem hoje, vamos ali comprar um lanche, vamos ali tomar um cafezinho, quer conversar, você precisa de alguma ajuda hoje. E a gente vê, assim, a graça de Deus, tanto como o João disse, no acadêmico, às vezes a pessoa que tem mais facilidade no acadêmico ajuda o grupo a se desenvolver melhor, mas também as pessoas que têm mais experiência espiritual ou têm, né, mais habilidade em outras áreas, a gente vê que se mobilizam e a gente convive como uma comunidade mesmo, sabe? A gente vê muito do que é ser igreja dentro do seminário. Uau. Ter esse olhar de Amém. cuidado com o outro, ver as pessoas como Cristo vê, identificar potenciais nas pessoas, e assim, às vezes em divisão de trabalho do grupo, um é melhor com isso. Então você pode, né, caprichar mais nessa área, que a gente vai caprichar mais em outra área, e sentir essa harmonia entre o grupo, sabe? Essa
capacidade de ver no outro aquilo que Deus vê e dentro dessa sinergia a gente conseguir fazer com que o grupo esteja sempre coeso, unido. A gente também às vezes conversa e se gaba um pouquinho, porque a gente vê que o nosso grupo realmente é um grupo onde as coisas acontecem, a gente vê a intervenção de Deus, assim, a gente sente a graça de Deus nas aulas, enquanto os professores ministram, e em alguns momentos, né, nas aulas a gente chora um pouquinho, mas a gente também ri bastante, tem bastante, né, intimidade, proximidade um com o outro, consegue respeitar um outro na fala, consegue brincar com maturidade, ao mesmo tempo também consegue acolher, né, oferecer todo o zelo possível, necessário, para que a gente chegue ao final, né, e celebre juntos aquilo que a gente começou junto também. E a gente, eu e Léo, né, a gente tem a oportunidade de dar aula para vocês, né? Tem, né? E é muito nítido isso. Esse senso de família, de pertencimento da turma. Eu aprendi isso no mestrado com uma professora, ela falou assim, olha, um curso depende 70% da turma e 30% do professor. E é extraordinário isso. Que às vezes eu pego a mesma aula que eu dou para vocês, ela rende como de vocês. Verdade. Né? Por exemplo, você viu minha aula, já acabou, gente. Já acabou, você tem que ir correndo para outra turma, não é assim? Secar as lágrimas e sair logo. Né? E isso é muito legal. E é o que você falou, eu acho que isso Léo, acho que o seminário tem esse diferencial. É porque não é só a parte intelectual, né? Como nós falamos aqui no início. Exato. A parte do seminário é forjar realmente o aluno para o ministério, né? Isso. Principalmente no seminário interno que vivem lá 24 horas, ele realmente é forjado para isso, né? Mas o semipresencial e o presencial também formam isso. Eu estou falando aqui, eu estou me lembrando de amigos que eu construí no seminário e que hoje, quando a gente se reencontra, eu vejo que são pastores, missionários, né? Isso alegra. E aí eu lembro do pastor... hoje em memória, o pastor Marcelo Bispo, sim, foi alguém muito próximo de mim. Nós sentávamos juntos e eu lembro que na prova da Paulina ele passou mal, tive que levar ele no hospital, a pressão dele subia na prova da Paulina, tive que levar ele para o hospital. E assim, alguém fenomenal, que nós nos apresentamos juntos, fomos juntos, fomos consagrados juntos, mas logo depois, por uma infelicidade, uma enfermidade, ele veio a falecer, né? Mas é alguém que eu guardo, que foi meu amigo, e assim como outros também, que ali fizeram o seminário, e hoje a gente vê desenvolvendo o chamado de Deus, né? E os alunos, né? O pastor Misael, eu acho que isso também, quando eu olho para trás, quando eu comecei a dar aula 12 anos atrás, convidado pelo nosso bispo Rames, na época diretor do seminário, junto com a Luísa, que era pedagoga, então ele me chamou pela uma apresentação meu do trabalho. Amigo? Tem 12 anos que eu estou no seminário dando aula. E quantos alunos passaram por mim ali? E hoje eu olho e vejo pastores, vejo desenvolvendo seus ministérios e o seu chamado, e aquilo me alegra. Eu falo, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena da gente ver que... É a sensação de ver que participou, né? Contribuiu para o reino de Deus, né? Isso é muito importante. Como você falou do pastor Misael, uma atitude de levar vocês a aprenderem algo já abriu um caminho muito maior, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É bom demais. E você, João, tem muitas, mas tem alguma experiência específica tua nesse tempo de seminário que você fala, uau, que você vai levar para a vida? Muito. Que você poderia compartilhar? Dá para elencar uma? Pelo menos assim, falar assim, pensar, essa aqui... Teve um dia que eu arrumei a minha mala lá no quarto, falei assim, hoje eu vou embora. Ai. Então, eu fiz isso algumas vezes. Confessionário! Não, algumas vezes eu acho que todas as semanas eu vou embora, não tá dando mais pra mim e tal. Mas nesse dia eu tava muito decidido. E aí eu lembro que quando eu fui pra um cantinho assim, o único lugar onde tinha sinal lá na minha operadora pra pedir o Uber, eu ouvi uma canção na capela. Era o Gil, um veterano, se formou agora. Foi embora. Um dos caras, ele é mais reservado na sua postura, então assim, ele não se abre muito a ninguém, mas naquele dia ele estava cantando uma canção e aquilo me parou diante do que eu ia fazer. E eu entrei. E falei assim, Gil, ora por mim, cara. Ora por mim porque eu quero ir embora. E a sua ministração aqui me parou. Porque eu sei que isso não é o que Deus quer pra mim, mas eu tô exausto. E aí o Gil me abraçou, ele só chorava. Depois de muito tempo chorando, ele fez uma oração ali e tal. E naquele dia eu permaneci. Isso foi bem no meio do ano, antes das férias, ainda no primeiro semestre. E aí agora,
quando a gente estava fazendo as celebrações de despedida do pessoal, o Gil foi contar um testemunho. E ele falou assim, eu quero agradecer ao João. Aí eu... porque depois de 3 anos e meio aqui, faltando menos de 6 meses para eu ir embora, eu estava muito decidido a sair daqui. Eu já estava vendo minha passagem. E eu entrei aqui no GC, né, que é o auditório lá. E eu, com a minha alma angustiada, eu comecei a cantar uma canção. E enquanto eu cantava, o João entrou pedindo para eu orar por ele, porque ele queria ir embora. Olha só como é que Deus faz, né? E ele falou assim, Deus usou a minha vida para ministrar sobre ele, para fazer algo que ele queria fazer e não devia, que eu também queria, não. Foi um momento onde eu me senti constrangido pela presença do Espírito Santo e nós dois ficamos. Foi um momento recíproco ali, né? Olha como que Deus faz, né? E aí ele usou aquele versículo, né? Acho que é 1 Coríntios, não me lembro agora a referência, mas fala sobre consolar com a consolação que nós recebemos. Foi basicamente isso que a gente viveu ali. Então, assim, foi um momento muito marcante. Agora, existem muitos outros, sabe? Da turma se perceber mal e tal. A Rebeca, né? Filha do pastor Aguinaldo, ela é minha colega de turma. Ela tem muito esse olhar sensível. Ela sabe que o dia que eu tô mal, ela vai no mercado e volta com um chocolice e um Guaraná Antártica. E sabe que aquilo ali vai melhorar o meu dia. O Feijó é um cara muito turrão, muito durão, assim, né? Na sua postura e tal. Os militar também. Mas ele consegue, apesar disso, conciliar essa postura com um coração muito sensível. E eu vejo a maneira como ele cuida da Maria, uma aluna, a mais nova da turma, veio lá do norte do Brasil, do Macapá. Então, assim, veio de uma casa onde ela tem muitos irmãos, então ela estava acostumada com aquele ambiente de família. E às vezes é possível percebê-la mais quieta, mais na dela, então a turma percebe, cuida. A gente tem o Bruno também, que vai ser o primeiro obreiro africano nativo. Que legal, cara. A nossa instituição está formando o primeiro pastor moçambicano, o primeiro pastor africano. Ele estuda com a gente. História, hein, diretor? Então, assim, são muitas histórias ali junto. O seminário esse ano tinha gente de todas as regiões do Brasil, exceto o Centro-Oeste. Então a gente tinha gente do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste. Então essa multiplicidade de cultura, essa convivência, muito esse rico, apoio mútuo, foi muito rico, foi muito proveitoso esse primeiro ano. Não, é legal que você está falando da questão da Gilmax, né? E você? Sim. Né? E aí faz sentido aquela questão, aquela canção que a gente canta às vezes e ela fica vazia quando você não tem Não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. O evangelho é isso, né? Vida na vida é sempre sobejar no outro, né? Se a gente não transbordar na vida do outro, não é evangelho. Domingo eu falei muito isso na igreja. Porque às vezes tem gente que chega e acha que aceitei Jesus, agora eu vou caminhar e pronto, tá tudo resolvido. Não é sobre mim, é sobre o outro. Né? Então, assim, é isso que Jesus fez. Ele derramou o seu sangue por amor a nós. Nós precisamos derramar o evangelho através da nossa vida, na vida de outros, né? Nathalie também passou por esses momentos de querer abandonar o seminário ou não? Então, eu acho que, assim, chega num momento que a gente, com a nossa vida secular, principalmente, né, no presencial, que a gente acorda cedo, vai trabalhar, vai de um lugar para o outro, e a gente chega 7 horas da noite, assim, às vezes já esgotado de um dia difícil, de intercorrências que acontecem, né, na nossa vida cotidiana. E aí, no meio do ano e no final do ano, por conta do meu serviço, é o mais puxado para mim, porque eu tenho que dar conta dos alunos, né, do encerramento dos alunos, entre outras questões. E aí, no finzinho do ano passado, o seminário também me deu uma preciosidade, que é a nossa Dean, que já era minha discipuladora antes de se tornar Dean, missionária Leila. Amigo. Leila é bênção, né? A gente se encontrava semanalmente para conversar, né, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa vida no seminário. E aí chegou um dia onde que eu disse para ela que eu não sabia que era tão difícil viver o meu sonho. Porque, assim, eu estava no emprego dos meus sonhos, eu estava fazendo um seminário, que era algo que Deus tinha colocado no meu coração e tinha se tornado um sonho, mas eu estava exausta, esgotada, e eu falei isso em lágrimas. E naquele dia, ela fez uma oração tão bonita para mim, sabe, assim, orou pela minha vida, dizendo que o Senhor ia dar a força necessária, porque nós não carregamos aquilo que nós não conseguimos suportar. Amém. E Cristo sempre está ao nosso lado, né, nos ajudando no nosso dia a dia, nos ajudando nos nossos desafios, e que era para eu respirar, descansar, o semestre já estava no final, que Deus ia me dar ânimo
para voltar no próximo ano. E aí eu fui para as férias ainda com esse pensamento, sabe, de cansaço, de exaustão. E uma semana antes do seminário retornar, o Senhor usou uma pessoa que ministrou ao meu coração palavras que vieram direto do coração de Deus, sabe? Sobre o tempo certo de estar no seminário, sobre a turma que ele tinha separado, sobre aquilo que o Senhor irá fazer após o seminário, que já está tudo preparado, mas a escolha era minha. E naquele dia eu escolhi viver os planos de Deus mais uma vez. E assim, não é fácil, né, pastor Misael? Também lembro, eu acho que todo mundo passa por isso, né? No primeiro semestre, até contei aqui semana passada também a respeito disso, eu orava e falava, Senhor, se é da tua vontade, eu continuo, senão eu vou parar. Eu cheguei um dia para casa, não ir no seminário e falar, não, acabou, não vou mais. Ou eu estudo ou eu trabalho. Mas eu sempre fiz uma oração e eu falo isso para os alunos e deixo até para quem estiver ingressando no seminário. Quando pensar em parar, ora e fala, Senhor, é a tua vontade que eu permaneça? Se é, eu vou permanecer. Se não é, eu paro por aqui. Por quê? Deus ele vai dar a direção. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é nunca tomar uma decisão no momento de crise. No momento de crise, espera a crise passar para tomar decisão. Se for no momento que eu estiver muito bem lá, tá tudo alegre, tá tudo bom, mas eu sentir no meu coração que aquilo não é para mim, aí eu vou embora. Agora, no momento de crise, sempre vai tentar o quê? Preservar a gente, tirar a gente daquela situação. E quando Deus tem o chamado realmente na nossa vida, e Deus tem algo para a gente, não vai ser de qualquer maneira, não vai passar como se fosse um mar brando, tudo sendo da melhor forma possível. Muitas coisas vão se levantar. Quando eu olho para o meu período de seminário, quanta coisa eu passei, gente. Vindo para o seminário, caminhão batendo na serra, eu descendo na Serra Teresópolis, o caminhão veio e bateu no meu carro, achei que eu ia cair na ribanceira. Quando eu achei, eu falei, o cara perdeu o freio, ele veio e bateu de novo, falei, acho que esse cara quer me matar mesmo. Acho que não. E assim, e várias outras situações financeiras que se levantam, às vezes enfermidade, quantas coisas. Por quê? Foi como eu disse, pastor Misael, a gente está sendo forjado não só no intelectual, mas a gente está sendo forjado em todas as áreas espiritualmente para a gente confiar e crer em Cristo. Porque depois no ministério, se a gente não tiver isso, a gente abandona. E aí, pastor Misael também chegou a passar por essas situações, pensou em abandonar o seminário, como é que foi? Conta aí pra ele. Eu vou deixar já a Nata de falar, mas exatamente o que você falou aí, eu me lembro que quando eu cheguei do seminário, eu vou abrir meu coração aqui, fique só entre nós, vocês não ouçam. Eu era uma pessoa muito arrogante, né? O militar, às vezes ele, né, eu era comandante de navio, né, enfim. E era muito louco porque eu fui pro seminário e todo mundo fala assim, seminário, ó, vai passar prova. Aí eu pensava assim, sou militar, não vou ser mandado embora, não vou ter meu salário, pô. Eu pensava. Eu fiz 4 cirurgias no meu primeiro ano de seminário. Jesus. Só que, ó, o detalhe, né, pastor Misael, não é que você tem o chamado de deixar de ir pro seminário, que eu não quero passar por nada disso. O inimigo já vai tentar contra você, mas só vai acontecer se Deus permitir. Não, então, você é independente aonde estiver, né? Não, exato. Não tem assim, gente que abre mão, não vou então pro seminário não, que a coisa mas vai a gente apertar, entra naquilo que o João falou, né, da ideia que a gente quer muito poder, mas esquece que o sofrimento vem junto. Que é muito poder de Cristo. Mas o sofrimento de Cristo vem junto. Qualquer área que a gente estiver vivendo. Era exatamente essa situação que eu iria dizer agora, que em uma aula isso me marcou muito, né? Porque se a gente quer viver o poder de Deus, a gente também tem que viver o padecer de Cristo. Exatamente. Tem que estar, entende? Então, o que você falou da gente ter um pouco de cuidado e tudo mais, sim, mas para a gente viver o propósito, a gente vai ter que... Pra gente... Não é só entender, né? Mas assim, experimentar, vivenciar, que eu quero dizer. O propósito, eu preciso passar pelo processo. Exato. Não tem, gente. Ninguém vive coisas grandes se não passar. Quem passa dificuldade grande vai viver coisas grandes. Só olhar para a história. Davi teve que enfrentar um gigante. Né? Daniel estava na cova lá junto com o leão. Tava Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram que entrar na fornalha, mas José todos do eles... Egito. José do Egito. Quantas provas, né, amigo? Pô. E aí a gente, para o nosso nome ir para a posteridade, sim, não que nós queremos que o nosso nome seja evidenciado, né, mais do que Cristo, não, Cristo sempre vai ser a nossa luz e aquele que tem que ser evidenciado.
Mas grandes homens de Deus, eles vão ser contados na história porque eles servem de testemunho, Amigo, mas de fé. é bom, gente. Hebreus ter o 11 vai trazer a galeria Isso. de homens Por que tá lá? que tiveram fé, Exato. que creram e confiaram, e serve de testemunho. Não, pra e é o que gente. você está falando, porque assim, isso que é o legal. O meu legado de vida precisa estar associado a Cristo. A gente falou aqui do velhinho, do Valino Alves da Silva. Tá na glória já, mano. Mas quantas pessoas... Você falou, você lembrou dele, entende? Será que Marcou época, marcou? Será que daqui a pouco não vão falar, não, a missionária Nathalie? Não, porque o pastor João um dia investiu em mim. Uau! Mano, isso Teve não tem até preço. uma fala na formatura, né, durante um discurso que eu achei muito interessante, que a pessoa que estava fazendo a leitura do texto disse que, às vezes, né, nós, no nosso caso, não somos contemporâneos de Paulo, nem de Pedro, mas nós também somos contemporâneos de homens e mulheres de Deus que fazem a Amém. diferença, impactam nesse tempo. Exatamente. E aí, a gente, né, seguindo legado desses homens, também podemos deixar legados grandes em Deus Só também, não para estamos na influenciar Bíblia, mas próximas estamos na gerações. história. Isso. Aí tu tocou aí, meu filho, eu tô aqui na história, eu vou ficar, né? Tem um historiador francês falecido esse ano, chamado Pierre Nora, que ele fala, tem uma fala dele que eu acho maravilhosa, que é a definição de história. História é tudo que o homem toca. Então tem história do microfone, história do tablet, história do celular, história do relógio do Léo. Tudo que a gente toca tem história. E aí, qual história você quer deixar? É verdade. A história que vai valer a pena é a que perpassa por Cristo. Se não perpassar, mano, vai ser mais um. Sim. Pode até estar lá, na lápide. Porque né? assim, Mas- pastor Misael, é o que a gente estava falando até a respeito de finanças, de ganância, ambição, Isso, né? na semana passada, eu exato. acho que nós temos que ser ambiciosos, sim. Sim. Alcançar coisas grandes Sim. e maiores para a Sim. honra e glória do Senhor. Porque passar por essa vida sem deixar um legado, eu acho que a gente fica muito aquém, né? Por exemplo, quando a gente olha para o próprio seminário, né? Qual foi a história de vocês no seminário? Olhar e professores falarem, poxa, tivemos alunos lá como a Nathalie e o João. Isso. E assim, gente, tem vários outros alunos do seminário que são uma benção. Foi Isso. citado aqui alguns. Sim. Só que a gente não pode trazer todos, né? Tinham que Sim. trazer dois e os dois que vieram à nossa mente para estar trazendo, mas todos os outros poderiam estar aqui também, porque são pessoas também que são capacitadas e estão fazendo história. E pensar, pastor Misael, o que eu falo, às vezes a oportunidade de onde você for, aonde você estiver, você fazer algo diferente, né? Olhar lá o primeiro trabalho que eu assumi numa congregação, abrir uma congregação do zero e deixar um legado, passar em outra igreja, deixar um legado. Agora, quando olha para o ministério e fala, fulano foi pastor aqui, sabe que eu nem lembrava. Isso Né? é- Não por nós, mas por aquilo que nós fizemos para a honra e glória do nosso Senhor, né? Sim. Então valorize aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Tá no seminário, é se dedicar no seminário. Isso aí. Daqui a pouco estão saindo, vão entrar no ministério, tudo aquilo que for te dado, faça o melhor. É como diz, faça tudo como se fosse feito para o Senhor, mas aquilo que a gente faz para o Senhor é sempre esbanjando na vida do outro. Né? Se não for assim, vai passar pela vida e não marcou a geração. E isso que o Léo tá falando aqui, gente, não é papo religioso ou incentivar, viu, quem tá assistindo a gente, ou falar uma fala para vocês aqui. É o que a gente procura viver. Exato. Entende? Vai ter horas também que a gente vai ter crise, vai ter horas que a gente tem vontade de parar. E como, né? Aquilo que eu falei, eu não queria ser pastor. Né? E Deus foi forjando. Eu falei que eu era muito nariz em pé, né? E é interessante, cara, você faz um retrospecto da tua história, assim, tu vai olhando, né? Eu era muito apegado a bens materiais, até o ponto em que eu tinha um carro muito bom, naquela época dos anos 2000, 90, o estilo, fazendo propaganda aqui. Aí eu fui assaltado, arrebentaram com o carro todo. Aí quando ele veio, o seguro pagou e tal, eu fui e comprei outro estilo. E aí eu roubou de novo. Cara, eu fui em Deus, falei, poxa Senhor, Deus falou assim, enquanto você não mudar, tudo que eu vou tirar. Enquanto você não mudar o seu estilo, Meu você não estilo, vai ficar com o meu seu estilo. Adorei. Entendeu? E foi muito louco isso, porque é o que o Léo falou, quando a gente começa na caminhada cristã, muita coisa da gente, a gente vai mudando, é a metanoia, viu, gente? Metanoia aí. Porque eu me lembro quando eu fui comprar o meu primeiro carro zero, assim, né? Do que eu queria, tal, foi aqui em Petrópolis já, e Misael Júnior tinha 2, 3 aninhos. Aí a gente foi na concessionária, aquela coisa e tal. Aí fomos comemorar numa lanchonete e tal. E ele vai e me pega um sundae de
chocolate. Daqui a pouco tá ele assim, papai, desculpa, fazendo assim no banco, querendo limpar. Cara, eu olhei, Nem impermeabilizou o banco. nada. Aí o Espírito Santo falou assim, pô, mano, tu vai brigar com teu filho por causa dessa porcaria desse banco? Ou tu vai curtir o dia? Não é que não vai valorizar e nem vai Sim. ensinar, não é isso. Tanto que depois a gente lavou, ele lavou comigo o carro, o banco. Mas entende? Meu filho, não, mano, fala, tá bom, filho. Às vezes a gente dá muito Não- valor não a é, essas mano, coisas. não é coisas, Perde o que vale mais é a pessoa que está ali, Exato, o momento, as Exato, coisas. um momento. Eu confesso que quando começou a questão de GECEL, né? E Pequeno grupo, assim, né? no início começou a ser falado e abrir, e sempre teve o discurso, pastor tem que abrir na casa dele e tal. E a gente teve aqui, não expor nomes, mas a gente tinha figura de pastores que eram muito reservados, né? Mas nós tivemos pastor era reservado, Sim. ninguém ia na casa dele, Sim, coisa, e a gente sim. foi assim, vendo e querendo entender o porquê que ele era. Bom, enfim. E eu pensava e falava com a minha esposa, aí é muito complicado abrir GECEL em casa, toda semana receber o pessoal, tem gente aqui em casa. Mas depois eu ouvi uma fala do pastor, teu pastor, o pastor Natanael, e ele falou assim, poxa, a gente tem que abrir a casa, eu abro a minha casa, as crianças vão lá, correm no gramado, entra dentro de casa, pisa lá, pisa no sofá, eu sei que às vezes eu fico ali e vejo, pai, não tá vendo isso não? Então, mas assim, é o prazer de ter pessoas, e aí eu fui entendendo, né, e vendo até o momento que eu falei, gente, o sofá se limpa, a casa varre, só o que vale muito mais são pessoas, né? E às vezes a gente, para preservar um bem, a gente às vezes exclui pessoas, né? Você está passando ali na rua, tem um irmão da igreja andando, se for uma irmã e você estiver sozinho, não dá carona mesmo, fala com a irmã, felizmente eu não vou poder te dar carona, Isso. mas tem um irmão da igreja que está lá na chuva andando e você pensa, vou botar esse cara todo molhado dentro do meu carro. Cara, mas isso é o amor, a pessoa vale muito mais Muito do que mais. coisas. Coisas vão passar, mas pessoas, almas, são eternas. Sim. São para sempre, né? Então a gente ter isso no coração faz toda a diferença. E quanto mais a gente é gentil, gera gentileza, mais gentileza vai ser gerada. É. Quanto mais a gente abençoa, mais a gente vai ser abençoado. Não que a gente vai fazer esperando aquilo que vai vir em troca, mas é ter no coração que a gente precisa ter. De novo, né? A gente está voltando. Não sei se vocês estão percebendo em torno da nossa conversa, a gente não fez um roteiro aqui. A gente está falando de pessoas. Sim. Sem pessoas. Então, o Instituto Wesleyano de Educação, seminário, ele vive, ele é projetado, ele pensa sempre em pessoas. Preparar, cuidar e projetar pessoas. Pessoas. Porque tem tudo a ver com o Pessoas. ministério, né? O ministério gira em torno de gente. Pessoas, né? João, o que a teologia te mudou? Rapaz, suas perguntas são queima-roupa, sempre assim. difíceis, né? Pergunta de doutorado. Então, eu me tornei alguém mais criterioso em relação àquilo que eu ouvia. Tem a ver com aquilo que a gente falou aqui no começo, né? Acho que foi isso. Me tornei alguém mais criterioso. Me dá exemplos, assim. Quero mais... Ah. Quero te fustigar. Se você falar Quer o nome me do expor. pregador que eu tô ouvindo, agora tu não quer ouvir Por que ele se contorceu assim? não precisa falar, mas a linha, alguma coisa assim. Eu sempre amei igreja, né? E era uma das conversas que eu tinha com o pastor Eli, sempre, na época do modular, quando a gente vivia isso de maneira, na minha realidade mais superficial, não por conta da modalidade do seminário, mas pela maneira como eu me entregava aquilo. Sim, te entendi. E eu falava assim, pastor Eli, eu tô aqui porque eu preciso desse diploma para ser pastor. Que a gente usa teologia na igreja? O pastor Eli falou, fazer igreja é fazer teologia. Exatamente. Eu falei, a gente não usa isso para pregar ele. A gente só prega teologia. E depois desse convívio mais intenso, eu pude perceber que de fato isso é uma verdade, né? A vida da igreja passa por isso. E ainda que de maneira subtendida, ainda que não de maneira objetiva, nas relações a gente precisa usar teologia, não só nas ministrações, mas no conselho, na vivência, na palavra. Esses dias eu fui muito testado e eu falei assim, caramba, eu reagi dessa maneira a essa situação por causa do seminário. Então eu apliquei um ensino de aula na minha vida cristã prática, sabe? Uau. Eu lembrei de uma aula da Fabiana Canela, mais uma vez, Aí. onde ela tava falando Fabiana sobre... tá famosinha. Tá, ela é fera. Ela foi lá em casa essa semana. Sério? A Que gente fez uma legal. confraternização de turma, ela foi lá com Que o Bruno, legal, o Eric, que que legal. vai entrar Que na legal. semana que vem. E ela falando sobre os litígios da igreja de Corinto, né? Os irmãos tinham as suas rivalidades, as suas demandas, e eles traziam ímpios para julgar a causa deles.
E o conselho de Paulo foi, será que não existe um cristão maduro entre vocês? Vocês não conseguem resolver. Vocês não conseguem resolver entre vocês. Será que vocês não entenderam ainda que vocês que vão julgar o mundo e vocês estão trazendo o mundo para julgar vocês? Forte isso. Por que vocês não levantam alguém maduro entre vocês para julgar a demanda? Ou, na melhor das hipóteses, por que vocês não escolhem sofrer o dano? Afinal de contas, para isso vocês foram chamados. E aí eu me vi numa situação de injustiça, cara, e é muito ruim você ser injustiçado, né? Bem-vindo ao ministério. E a minha vontade era abrir o celular e mostrar o print e fazer. E aí eu lembrei da aula da Canela. Por que você não prefere sofrer o dano? Foi para isso que você foi chamado. E eu pedi perdão por algo que eu sabia que eu não era o errado da situação. Me retirei, me guardei e falei assim, caramba, apliquei o que eu aprendi na teologia na minha vida prática. E a verdade sempre vem à tona, e depois, uma hora, isso vai chegar. Sim, não, já chegou. Para você preservar a pessoa, às vezes você se expôs, mas isso vai chegar. Sim. Né? Depois eu fiz essa conta. Uhum. Porque o que me fez reagir daquela maneira naquele momento foi o que eu ouvi na aula. Não, eu aprendi essa semana de que era melhor eu sofrer o dano. E eu escolhi sofrer naquela situação. E depois eu falei, caramba, eu acho que pela primeira vez, de maneira racional, eu consegui aplicar na minha vida prática algo que eu aprendi na aula do seminário. Teologia. Né? Teologia. E você, dona Nathalie? A teologia me fez me tornar uma pessoa muito mais apaixonada pelas escrituras, porque à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo e vai entendendo verdadeiramente o que aquele texto quis dizer, o contexto que aquele texto estava inserido, a gente vai vendo como Deus foi se revelando a cada cultura, a cada tempo, de maneira que aquele povo conseguisse compreender aquele conceito. E aí, assim, não tem como você entrar num seminário e sair menos apaixonado pela palavra de Deus, menos cativado por todo o processo histórico, por toda a construção do cristianismo que a gente vive hoje, né? Entendendo, assim como o João disse também, sendo mais crítico, conseguindo filtrar aquilo que combina ou que não combina com a verdade. Mas, de modo geral, assim, eu entrei apaixonada pela Bíblia aos meus critérios e hoje eu estou, né, no meio do processo aí, me apaixonando cada vez mais e saindo cada vez mais motivada a viver esse evangelho da palavra, entendendo aí conceitos que foram importantes e são importantes dentro do cristianismo, dentro do evangelho, aprendendo mais sobre Cristo, sobre a visão que se tem de Cristo hoje. Então, assim, é muito importante para quem eu sou como cristã, mas também para aqueles que me veem como cristã e querem aprender mais, querem conhecer mais. É importante na minha defesa da fé. Eu saio muito mais madura no processo daquilo que eu creio, entendendo aquilo que eu creio, sabendo defender aquilo que eu levanto como bandeira, né, que eu tenho como princípios para mim. Então, assim, o seminário chegou na minha vida numa época onde eu tinha maturidade para entender, mas está me amadurecendo cada vez mais nessas vivências em relação, né, a Cristo, em relação à própria igreja, em relação, né, às doutrinas. Eu estou, assim, realmente muito feliz com o desenvolvimento que eu vejo na minha vida nesse processo. Eu costumo dizer, pastor Misael, que o seminário ele desconstrói aquele castelinho de areia que a gente aprende na igreja, né? Sim. Então a pessoa chega no seminário com aquele castelinho de areia que ele aprendeu na igreja, né? Tudo é muito fácil. Não, o Misa é fera com acabar com a tia BBD. Ele é fera. Então, aí você aprendeu errado. Assim, então você aprende ali certos discursos, jargões que tem, que depois você vê que aquilo ali não faz mais sentido nenhum, né? E a gente vai amadurecendo. Eu lembro quando eu fui pro seminário, um líder falou para mim assim, rapaz, cuidado, hein? Você vai pro seminário, você é uma benção. Só que a palavra mata e o espírito vivifica. Aí eu falei, tá ok. Aí, o que o senhor tá querendo dizer com isso? Não, que se você vai aprender muito teologia, vai esfriar. Eu falei, mas o apóstolo Paulo não estava falando muito bem sobre isso aí, não. Eu falei, estava querendo dizer sobre a lei e agora viver sobre a graça, o espírito, isso, né? outra coisa. Aí ele, eu tenho que fazer seminário também. Eu achei aquele engraçado, eu tenho essa fala, que era um líder, mas era uma pessoa muito humilde. Ele não fez seminário realmente, mas era um cara extraordinário. E ele falou isso. E aí, é uma coisa que depois eu fui amadurecendo, né? Porque eu achei que quando eu cheguei numa igreja, muito movimento, essas coisas, claro que o movimento faz parte. Nós somos pentecostais, nós acreditamos e vivenciamos o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, revelação e tantas outras coisas, né? Mas a gente vê que às vezes há muita crendice no meio e muito impulso emocional
com base nenhuma bíblica e Sim, fundamento sim. nenhum, né? E aí tem até um discurso, se eu estiver errado, pastor Misael aqui, vocês me corrigem, que diz que a teologia ela não mata o fogo do espírito, mas ela tira o fogo estranho ou o Isso, falso fogo, é né? isso aí. E é verdade, por quê? Conforme a gente vai aprendendo e vai estudando, a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo, né? Eu não consigo ver um apóstolo Paulo, que para mim é dos maiores, foi o maior teólogo, né? Depois de Jesus, e o maior pregador, o maior missionário, que tinha mais aprofundamento, ele fazendo aqueles movimentos estranhos, um monte de coisa para poder levar o evangelho para os outros, não. Mas ele foi aprofundando-se na palavra, no conhecimento de Jesus e levando a isso. Então o seminário ele nos faz crescer, faz desconstruir muita coisa que a gente achava que era assim, porque tem gente que acha que é muito simples, né, pastor? E quando a gente não aprende, a Nathalie falou algo de cultura aqui que eu acho muito importante que a gente vai aprender na teologia. Você falou algo aqui que está dentro da ética cristã, que aprende na teologia. Sim, sim. A ética cristã, o bem maior, o mal menor, não é isso? A gente aprende isso. E aí ela falando, só um caso aqui, eu lembro que nós tínhamos um obreiro na igreja que quando uma irmã cortou o cabelo, chegou na igreja, ele falou assim, a irmã vai para o inferno. E ela, por quê? Porque você cortou o cabelo. A Bíblia diz que não pode cortar o cabelo. O apóstolo Paulo falou isso. Por quê? Ele não tinha conhecimento do contexto. E aí nós fomos conversar com ele e falar, não, mas tudo é Bíblia, Bíblia é Bíblia. Então tudo que tiver na Bíblia você vai levar literalmente? A gente tem que saber o contexto. E isso a gente aprende aonde? Estudando, teologia, crescendo, Sim. amadurecendo, né? E aí a gente vai se tornando menos infantilizado naquilo que a gente às vezes aprendeu, vai amadurecendo. Isso aí. E aí é aquela fala do apóstolo Paulo. Quando eu era criança, eu falava e agia como criança. Agora que eu me tornei homem, as coisas de criança ficaram para trás. Então eu acho que fazer teologia, ela ajuda no preparo pastoral, no preparo do ministério das pessoas, né? Então você que tem o desejo de fazer, crescer, aprender, se aprofundar, nós estamos aqui para te ajudar. Estão aqui 2 alunos aqui que estão trazendo seus exemplos de vida no seminário. Nosso diretor, pastor Misael, doutor em história, conhecimento fenomenal, mas carrega uma simplicidade no coração, né? E eu quero até falar, eu conversei uma vez, eu elogiei ele no particular a respeito disso e cheguei a falar, porque assim, muita gente também que às vezes começa a estudar, se preparar muito, quando chega no mestrado daí para frente, se ele não tiver um coração voltado para Cristo, ele muitos se perdem, e se perderam. Nós conhecemos alguns que se perderam, não é isso, pastor? O Misa diz que o mestre pensa que é Deus e o doutor tem certeza que é, né, Misa? Só que o pastor Misael é um referencial para mim nesse sentido, né? E a gente aqui fica trocando isso, irmão. Não é porque a gente se gosta realmente e a gente valoriza essa coisa um no outro, e eu valorizo esse potencial e o conhecimento que ele tem, um doutor em história, mas ele nunca deixou que isso sobrepor aquilo que Cristo é na vida dele, o evangelho, né? E ele continua pregando o evangelho com a mesma simplicidade e não com palavras, mas com atitudes também. E isso é maravilhoso, entendeu? E nós temos exemplo para aprender com pessoas que estão ao nosso redor. Pegar uma missionária Fabiana, como falou aqui, Isso. que conhecimento. Isso. Sim. Fabiana estava com o marido dela, o presbítero Bruno, numa congregação, e eu falei, pastor Maico, era o meu SD, eu quero trazer a Fabiana para o Morém, ela vai ser a líder da minha escola dominical. A escola dominical bombou, começou a bombar e bomba até hoje. Que legal. E que não ouço o pastor Werley, eu falei, quem sabe ela desce a serra. Ela pode ir para Benfica. Quem vai para Benfica Aí. fica bem. Não, brincadeira. Mas é o que você está falando, né? A gente fala um pouquinho de nós e a gente olha ao nosso redor, a Leila, a missionária Leila, o cunho pastoral que ela tem de cuidado, como a Dean, por exemplo, né? A Fabiana, que a gente está toda hora falando Vitor aqui. Hugo, professor Vitor Hugo, de maravilhoso, brilhante. brilhante, cara. Um extremo professor nosso conhecimento. aqui de Aham, cima, entendeu? Professores lá de baixo, né? O Belone e tudo Uma mais. galera muito fera lá. Então, assim, são esse ambiente aí, pessoal, que a gente está convidando vocês. A gente já passou da hora. Bom pra caramba. Bate-papo Viu, bom. viu, gente? Bora, né? Viu, fluiu. Eu queria, primeiro, as damas, né? Que você, Nathalie, olhasse para a câmerazinha ali, ó, e falasse para alguém que tem esse desejo no seminário, mas está assim em cima do muro. Ai, faço ou não faço? Será que é de Deus? Será que é o momento? O que você falaria para essa pessoa que está te vendo? Eu acredito que nenhum desejo da parte de Deus surge no nosso coração à toa. Se você sente que isso tem surgido no coração, assim como surgiu no meu, passa pelo período da dúvida, às vezes passa, né, por período que a gente
precisa de alguma confirmação do Senhor, mas eu te incentivo a continuar orando e, além de orar, também tomar o primeiro passo. Às vezes a gente espera um grande agir, um grande movimento para que a gente se decida, mas o Senhor também fala nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, na calmaria. Então, se você acredita que o Senhor tem te vocacionado para estar no seminário, para crescer, não só em conhecimento, mas também na graça de Deus, na convivência com seus irmãos e aprender coisas que vão transformar a sua vida pessoal e vão te impulsionar a agir com o Espírito Santo, a transformar outras vidas, o seminário é o seu lugar, assim como tem sido o meu. E eu acredito que o Senhor já tem reservado um tempo de bênção, um tempo de graça, um tempo de amadurecimento para você. Então, se esse desejo está no seu coração, procure um polo próximo a você. O Polo Petrópolis, assim, com muito carinho aqui ao João, o pastor Léo, que já foi meu diretor, é um polo excelente, a gente tem uma convivência lá maravilhosa, é bem recebido, Letícia é maravilhosa, Isso. Patrícia, Nossa coordenadora, e a gente, né, tem vivido um tempo de graça lá. Então, se o Senhor tem colocado isso no seu coração, atenda esse chamado e esteja com a gente no seminário. Uau. E você, João? Eu não tenho Olha essa lá pra oratória. O negócio dela Eu não tenho essa retórica, essa capacidade de comunicação e de publicidade que a Nathalie tem. Mas eu entendo que, assim como ela falou, quando Deus gera algo no nosso coração... Olha lá pra né? câmera, você tá falando com alguém lá, olha lá. Você que tá aí na sua casa. Isso então, aí, falar, sabe, se existe uma inquietação no seu coração em relação a isso, você pode ter certeza que não é coisa da sua cabeça. Eu creio que é o Espírito Santo colocando uma semente, te vocacionando, te chamando para isso. É um passo que exige coragem. No caso da modalidade interna, um pouco mais de coragem, né? Porque envolve abrir mão completamente da sua vida. Mas uma vez eu ouvi uma frase que me marcou e ela dizia que o pior fracasso do homem é ele ter sucesso naquilo que Deus não o chamou para fazer. Então talvez você seja até bem sucedido naquilo que você está fazendo, mas você sente que Deus está te chamando para uma outra coisa. Então, como alguém que ousou fazer isso há um tempo atrás, eu te desafio a fazer a mesma coisa. Não há lugar mais completo a se estar não ser no centro da vontade de Deus. Então vem ver essa experiência com a gente. O Polo John Wesley também está de braços abertos para você com outras modalidades, né, com teologia do zero, se essa for a sua realidade nesse momento. Mas a gente também tem o curso na modalidade presencial, no semipresencial. Mas se você quiser viver uma virada absurda na sua vida, vem para o interno, que vai ser muito bom te receber. Amém. Esse é meu garoto de ouro, hein? Esse o passe vai ser caro, hein? Esse o passe vai ser caro. Léo, fala lá com o pessoal que tá vendo a gente. Eu quero agradecer essa rica oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Estou gostando disso aqui, hein, pastor Misael? De repente a gente pode começar um projeto. Olha aí, ó, Deus está trabalhando. Deus tá trabalhando. Sabe? Olha aí, Dedé, olha aí. O Dedé é o cara das carrapetas aí. Mas eu quero agradecer essa rica oportunidade de poder estar aqui. Obrigado mais uma vez, pastor Misael. Obrigado, Nathalie, João, por essa disponibilidade de estar aqui. E convidar você, assim como eles já convidaram, a fazer parte de um dos nossos seminários, né? Hoje eu estou lá no Polo John Wesley, como foi dito, fica lá no nosso centro de convenções, em Xerém. Então, você que deseja estar ingressando no seminário ou nesse curso de Teologia do Zero, nos procure. Procure lá no Instagram, @Leonardo Morada, ou então IWE Polo John Wesley, ou mande um direct, nós vamos estar passando todas as informações para vocês. O nosso polo ele tem 3 modalidades, porque o nosso é o único polo que tem a modalidade do interno, como foi dito aqui. Então, você vai morar lá no polo durante 2 anos. Todos os finais de semana você vai estagiar em uma igreja. Você vai, de 6 em 6 meses, você vai ser nomeado para uma igreja e vai estagiar naquela igreja. Então, ali vai estar aperfeiçoando o seu ministério, né? Para aqueles que não podem abrir mão para estar fazendo o seminário interno, nós temos a modalidade do presencial. Ela funciona segundas, quartas e sextas, das 7 às 10 da noite. Esse curso ele tem uma duração de 3 anos e também tem um semipresencial. O semipresencial só é para as pessoas que não podem estar nem durante a semana, durante esses 3 dias, e não podem fazer também o seminário interno. O semipresencial ele funciona todos os primeiros sábados de cada mês e o terceiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês e o terceiro de cada mês. E ele é de 8 da manhã às 6 da tarde. Então, você que deseja, nós temos toda a condição para você estar sendo preparado, aprendendo, se desenvolvendo em teologia. E como nós costumamos dizer, pastor Misael, se você tem o chamado, nós temos o preparo. Então fica aqui o convite.
Eu agradeço por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gente, é isso, né? Nosso Metanoia hoje foi um metanoia mesmo bacana, né? Dá para abrir aí, o Dedé, a câmera? Isso. Olha essa galera bonita aí. Obrigado, Nathalie, obrigado, João, pastor Leonardo, um querido amigo. E que você que tem esse desejo, né? Polo Petrópolis também, você pode seguir a gente nas redes sociais lá, IWE Petrópolis. Tudo isso que o pastor Léo falou em relação ao IWE lá do John Wesley, lá em Xerém, em Caxias, a gente tem aqui, exceto a modalidade interna, né? Então, assim, educação, estudar, se debruçar sobre a palavra, isso vai te enriquecer como pessoa, como cristão, como profissional de qualquer área. Você viu os exemplos deles aqui, que você possa ser abençoado. Não esquece, gente, de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, enfim, comenta aí pra gente também o que você quer saber. Esse nosso bate-papo ele vai ao ar nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro, às 20 horas nesse canal. Tá bom? Espero vocês no próximo. Inclusive, esse é o nosso último Metanoia com Misael Amaral deste ano de 2025. 2026 tem coisa muito boa. Ano que vem tem muita coisa boa pra gente. Olha a parceria que o Léo falou aí, ó. Vamos ver. Vamos orar, tá bom? vamos orar. Gente, beijo no coração. Muito bom estar com vocês. Obrigado.